Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinas torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito, galera. Muita coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Um dos tópicos aqui, galera, Casares desaparece após dívida de quase R$ 1 bilhão, hein, galera? Zubeldia muda novamente o esquema e São Paulo está preparado para enfrentar o Sport sabadão, hein? Déficit de quase R$ 300 milhões só em 2024. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui, tá bom? E os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, segundo a imprensa, a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também. Garotos terão chance sim com o Zubeldia, segundo o próprio Zubeldia. Ele garante que garotos terão chance sim, hein? Luan, galera, pergunto para vocês, a gente vai começar exatamente dessa forma. O Luan é reforço ou decepção ao meio aí nesse momento que o São Paulo, obviamente, não conseguiu contratar um outro jogador? Na opinião de vocês, Luan é um reforço ou será que Luan não pode ser considerado como reforço? Para a diretoria, o Luan será um reforço assim que ele fizer parte do elenco, tá bom? Só uma pergunta aí para vocês. E olha só, gente, tem aqui também que o São Paulo pagou o Grêmio, tá? Vou trazer para vocês aqui os detalhes aqui de que o São Paulo pagou o Grêmio e com isso o São Paulo evita tomar um processo aí do Grêmio, tá? E o São Paulo também, que não vai ter aí o Lucas na estreia do Campeonato Brasileiro no sábado, depois de amanhã, e também na Libertadores dia 2, hein? O Lucas está fora dos dois jogos, as duas estreias. O jogador continua aí lesionado, fazendo tratamento no joelho direito, né? Ele que recebeu aquela pancada, acabou caindo lá naquele gramado horrível, aquele sinteticão lá do Palmeiras. Desculpe, torcedor do Palmeiras, mas aquilo lá não é gramado. Aquilo lá é um tapete de plástico, de borracha, sei lá, que aquilo, e muitos jogadores se lesionam lá também. Obviamente se lesionam em tudo quanto é lugar, mas lá eu acho que é o pior lugar. Eu acho que o Palmeiras tem um dos piores gramados sintéticos aqui do futebol brasileiro. Poderia ser um pouquinho melhor, mas talvez pela quantidade de shows também que lá tem, né? Talvez seja por isso que eles não investem tanto. Verdade é que com a lesão do Lucas no joelho, ali na semifinal do Campeonato Paulista, tá, galera? O Lucas aí então está fora das duas estreias. Eu só tenho uma ressalva para fazer sobre essa do Lucas aí, tá, gente? Não estou duvidando aqui da diretoria. Eu só acho que a diretoria poderia, o departamento médico do São Paulo, ou o assessor aí, eles poderiam falar claramente realmente que o Lucas tem, né? Só falam nesse momento aí que foi por conta da lá, né? É, a questão ali das dores que ele sentiu, né? Eles não colocam lesões, né? O São Paulo não coloca como lesão, né? Apenas fala que o Lucas está fazendo tratamento, mas é isso. Eu acho que eles poderiam falar quanto tempo, inclusive, estimar a volta do Lucas. Ó, volta daqui 2 semanas, volta daqui um mês, quem sabe. Eles não dão prazo e também não tem aí, assim, a transparência, a clareza do que realmente o Lucas tem. A única coisa que a gente sabe, então, é que o Lucas está fora aí da estreia do Campeonato Brasileiro e também está fora da estreia da Libertadores. E com isso, o Zubeldia, ele traça outros planos para o São Paulo. Como que o Zubeldia vai jogar então, galera? Eu apurei agora há pouco que esse deve ser o provável time, tá? Apurei com os amigos jornalistas aí, setoristas também, que recebem informações lá de algumas pessoas do São Paulo, apurando também aí com reportagens, né, em alguns sites aí também. E aí não é difícil da gente imaginar que o Zubeldia vai jogar dessa forma. Quero saber a tua opinião, comenta aí, ó, o que você acha? Rafael Arboleda do lado direito, Alan Franco do lado esquerdo, Enzo Dias e Cedric. Aí no meio, o Luiz Gustavo no meio ali, ele retorna, né? O Alisson, Ferreirinha no lugar do Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Gente, o desenho tático é esse, tá? Os jogadores. Agora, pode ser que a forma como ele jogue pode ser diferente. Pode ser que ali, de repente, o Ferreirinha vá para a esquerda, o Oscar vá para a direita, ou o Luciano vá para a direita e o Oscar fique no meio, ou ele faz ali um 4-4-2 ou um 4-2-4. Eu coloquei o desenho do 4-2-3-1 só para explicar para vocês, assim, para a gente trocar essa ideia aqui, tá? É assim, a tendência é que ele vá com o Luiz Gustavo e com o Alisson, pelo menos isso é o que vem sendo treinado. Ali ele pode colocar o Alisson e o Luciano também no meio, os dois. O Alisson não, perdão, o Oscar. O Oscar na esquerda, o Luciano na direita também. Ele pode fazer isso. E ter o Ferreirinha se aproximando mais do Caleri, o Ferreirinha como segundo atacante. Ou ele mantém esse mesmo desenho. Comentei o que vocês acham, né?
Tem um detalhe também, o que o Zubeldia surpreenderia, na minha opinião, que seria uma surpresa muito boa, se ele entrar com o Lucas Ferreira, por exemplo, no lugar do Luciano. Aí ele entraria com o Lucas Ferreira na direita, ali no lugar do Ferreirinha, o Ferreirinha lá na ponta esquerda e o Oscar no meio, e o Caleri como centroavante. Aí sim, você teria um time veloz pelas pontas e com recomposição também, tanto o Ferreirinha quanto o Lucas Ferreira. Para ser sincero para você, eu acho que o Lucas Ferreira aguenta mais o ritmo do jogo do que propriamente o Ferreirinha, tá? O Lucas Ferreira, ele é muito forte fisicamente, muito rápido também, além de ser um jogador que chuta muito bem, né? Tem um drible bom, tem uma passada larga, é um jogador que vai bem na linha de fundo. Se o Zubeldia fizer isso, galera, como alguns setoristas aí até mencionaram, para mim seria uma surpresa, cara, espetacular, seria muito legal. Mas eu duvido um pouco, eu desacredito um pouco que ele começaria com um garoto já de titular, já exatamente contra o Sport. Mas pode acontecer, tá, galera? O Lucas Ferreira, o Oscar e o Ferreirinha. Vamos ver. Ele deu uma entrevista aí pro André Hernan, ele comentando que o Luciano é um jogador muito importante no time dele. Segundo o Zubeldia, tá? Quando o Luciano faz gol, ninguém fala nada. Mas quando o Luciano vai mal, todo mundo critica o Luciano, segundo o Zubeldia. O que vocês acham aí dessas palavras aí do Zubeldia? Foi exatamente isso que ele falou, tá? Que quando o Luciano vai bem, ele faz gols, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto, mas quando ele vai mal, né, não rende aquilo que se espera, todo mundo coloca a culpa no Luciano. Ele falou que não é assim. O Luciano é um jogador muito importante, ele já deixou isso claro para o Luciano, publicamente ele já deixou isso claro para todo o elenco, que o Luciano é muito importante. Mas também ele não garante, lógico, a titularidade para o Luciano, isso depende do jogador. Então, eu tô acreditando, eu acho que a maioria, de que ele vai começar com o Luciano nesse jogo aí contra o Sport. E vamos lembrar, gente, que 3 dias depois, o São Paulo estará jogando também pela Libertadores, na estreia da Libertadores, lá em Córdoba, na Argentina. Então pode até ser que ele mantenha esse esquema, mas ele de repente pode entrar com 2 jogadores ali, fazer até uma mescla já na estreia contra o Sport. Ou mudar no segundo tempo, vocês não acham? Comenta aí também o que vocês acham também, já deixa aquele like. Como eu esqueci de pedir no início, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aqui esse vídeo nas suas redes sociais. Daqui a pouco tem uma surpresa para vocês aqui, tá? Fique aí até o final pra gente acompanhar uma surpresa muito legal, emocionante, hein? Então é isso, tá bom? É esse time aí que deve ir a campo no sábado. Vamos ver se depois, na quarta-feira, né, ele vai mudar para a estreia da Libertadores. E o Zubeldia garantiu também nessa entrevista com o André Hernan que ele vai usar a base. Por que ele vai usar? O elenco foi reduzido, saíram praticamente 20 jogadores, 19, né? E chegaram 4. Então ele alega, tem um elenco de qualidade, tem um elenco curto e que os garotos terão espaço. Mas segundo o próprio Zubeldia, esses garotos têm que buscar o seu espaço, cada um no seu tempo. Ele ainda reforça que precisa de calma, não dá para chegar colocando todo mundo para jogar. Na base é uma coisa, no profissional é outra. Eles foram muito bem na base, mas no profissional precisa ter um pouco mais de calma. Ele, como o treinador da equipe, ele fala, né? Ele que como treinador da equipe, ele e seu staff, ele é o treinador do profissional. Eles sabem o que fazem e logicamente, precisa de ter um pouco mais de calma com os garotos, segundo o Zubeldia, mas que eles terão oportunidade. Olha, opinião sobre isso? Tomara que eles tenham oportunidades, tomara que o Zubeldia acerte. Cara, assim, não tem como torcer contra o São Paulo, galera. A gente torce para o São Paulo, então tomara que você esteja certo, Zubeldia, e que realmente você coloca essa molecada para jogar. Falar em colocar a molecada para jogar, galera, hoje o São Paulo perdeu para o Santos, tá? O jogo aconteceu agora à tarde. O São Paulo perdeu de virada por 4-2 no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o São Paulo tem uma vitória, um empate e uma derrota, tá? O São Paulo perdeu em Cotia por 4-2 e de virada. O São Paulo saiu ganhando de 2-0. Inclusive, o primeiro gol, olha só que ironia, hein? O primeiro gol foi do Henrique Carmo, que do profissional, que ainda não teve oportunidade, mas que agora, né, com o acerto do seu empresário, com o Zubeldia, com a diretoria, ele será utilizado também no time profissional, mas ele desceu e fez um golaço, um belo gol. Aquele gol, né, como ele é canhoto, joga pelo lado direito, vem cortando, driblando, colocou na frente, saiu o goleiro, deu uma cavadinha,
golaço do Henrique Carmo, que é um baita jogador. Só que aí o São Paulo deu uma relaxada depois dos 2-0 no segundo tempo, o Santos já pressionando, tá? O Santos voltou muito melhor no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 2-0. O Santos volta melhor no segundo tempo, faz 4 gols no segundo tempo. Para mim, houve muitas falhas também, individuais, né? Falhas individuais da defesa, mas no geral, o São Paulo dominou o primeiro tempo. O Santos dominou o segundo tempo, foi superior e ganhou de 4-2 de virada. Destaque para o São Paulo, apesar da derrota, o Luca, ponto esquerdo, camisa 7, muito bom jogador. O Henrique Carmo lá, por outro lado, foi muito bem também, né? Foi bem ali. O jogador que estava muito tempo parado também, só treinando, né? E agora ele vai começar a pegar ritmo de jogo para que ele tenha oportunidades também no profissional. Detalhe, tá, galera? Henrique Carmo, que recentemente fez renovação com o São Paulo de contrato no passado, renovou até 2028, até dezembro de 2028. O Henrique Carmo, ele tem uma multa aí de 65 milhões de euros, né? Ou de dólares, eu acho que é de dólares. Eu sei que bate aí os 400 milhões de reais, uma multa gigantesca. Mas é lógico, a gente sabe que é difícil vender por esses valores aí. Mas olha só para vocês verem como são as coisas, né? A gente está falando de 400 milhões de reais. Por exemplo, Marinacks, o investidor que vem aí. Marinacks vem aí, logo, logo, tudo indica. Só um jogador do São Paulo tem uma multa de 400 milhões de reais. Já pensou se o São Paulo vende esse jogador pela multa? Cara, seria uma coisa espetacular. Mas até pode acontecer, tá, gente? Eu não duvido disso, não. Ainda mais jogador promissor como ele, com 18 anos. Mas para isso precisa jogar, né? O cara tem que se destacar, o cara tem que jogar bem, o cara tem que se encaixar no time, o treinador tem que dar as oportunidades, aí o jogador também fazer sua parte, né? E quem sabe, né, isso acontecesse. Isso pode acontecer, eu não acho impossível, cara, mas para isso precisa ter oportunidades. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem bons valores também, Cotia, e bons valores assim, né, jogadores bem avaliados financeiramente, mas se não der oportunidade, vai ser sempre aquela história, vai sair praticamente, quando a gente fala praticamente de graça, como o William Gomes. Falar de graça, galera, falar em grana, eu vou trazer um pouquinho isso aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O recorte eu peguei, tá, do site aí do Avante Meu Tricolor, lá do Rafael Emiliano, do Márcio Monteiro, tá bom? Dos jornalistas ali do Avante Meu Tricolor. E o recorte é o seguinte, ó, o portal Globo Esporte revelou que o Tricolor pagou 1,4 milhão de dólares aí, né? Cerca de 8 milhões de reais aos gaúchos. Com isso, faltam 1,1 milhão, aproximadamente 6,3 milhões de reais para o São Paulo quitar de vez a pendência. É com o Ferreirinha, tá, galera? São Paulo que devia ao Ferreirinha, o Grêmio que ameaçou aí ir até a CNRD, né? Que é a Câmara Nacional de Resoluções aí de disputas aí junto à CBF. Então, com esse pagamento, São Paulo pagou parte aí do Ferreirinha, o Grêmio, né, não vai mais, né, chegou a ameaçar o São Paulo ali, processar o São Paulo, recorrer aí à CNRD, isso não vai acontecer mais, tá? A reportagem apurou que o montante, né, o montante para o São Paulo pagar a dívida veio justamente da premiação do Campeonato Paulista, grana essa usada também para zerar outras pendências, os atrasos na premiação e direitos de imagem de jogadores. Então tá aí, a grana também vindo no momento certo aí para o São Paulo quitar pendências e também com o seu elenco e também aí com o Ferreirinha, né? Já que o São Paulo devia ali o Grêmio alguns valores, restando ainda pouco mais de 6 milhões de reais para o São Paulo pagar o Grêmio. São Paulo pagou e evita aí o Grêmio de estar processando o São Paulo aí para cobrar o restante na justiça. Tá aí. Boa notícia, né, galera? Que bom que pelo menos usou aí a grana para pagar alguma coisa, né? Falar em grana, gente, olha isso aqui, ó. Aqui também, tá, do Rafael Emiliano, do Avante Meu Tricolor, ó. Na calada do início da madrugada, o São Paulo divulgou parte do balanço para os conselheiros. Déficit bateu os 289 milhões, mas a diretoria conseguiu evitar que as dívidas chegassem a 1 bilhão, como cansamos de antecipar aqui. Gente, esse 289 milhões, galera, é só a dívida em 2024, é só o déficit, tá? Segundo o Alexandre Zanqueta, lá do São Paulo.blog, a dívida do São Paulo, ele publicou agora à tarde, uma matéria, a dívida do São Paulo está em 969 milhões de reais, a dívida atualizada do São Paulo, com a dívida do ano passado, né, com mais esse déficit chegando a 969 milhões de reais. É quase
1 bilhão. Como o Rafael Emiliano ali, ele mencionou, ó, com isso o São Paulo evitou que a dívida chegue a 1 bilhão. Cara, mas praticamente a dívida é 1 bilhão. Só para vocês terem ideia, a dívida total da gestão Casares chegou a 429 milhões de reais. É mais de 100 milhões por ano. Então tem alguns colegas, às vezes, eu entendo, tá, galera? Cada um tem sua opinião, não me chatei com isso, não. Eu acho que cada um tem sua opinião. Quando o colega fala, você só critica a diretoria e tal. Cara, eu acho que a gente, assim, eu faço uma crítica, mas é uma cobrança. Eu não fico xingando ninguém, eu não pego no lado pessoal de ninguém, porque eu não conheço ali, então não quero nem saber. O que a gente fala aqui é do São Paulo Futebol Clube, é o trabalho deles na diretoria, né? Agora, você falar que é incompetência dos caras, né? Poxa, isso aí tá mais que escancarado. Então fala, e aí quando eu pergunto muitas vezes assim, tá, quais são os motivos que tem para elogiar a diretoria? A resposta, eu acho que vai ser, ó, tem aí um investidor, tem um super patrocínio maior da história do São Paulo. O São Paulo é cheio de patrocínios. Aí você fala, ok, tá bom, o São Paulo é cheio de patrocínios, mas por que o São Paulo deve tanto? Por que o São Paulo atrasa os salários dos jogadores? Por que o São Paulo não consegue contratar nenhum jogador e ir lá e comprar? São Paulo só está atrás de jogadores ali encostados, veteranos em final de contrato, né, jogador livre, só para tentar ali fazer acordos e pagar salários. Então, assim, o São Paulo não está comprando, né, gastando. A dívida do São Paulo ele não está pagando, porque se estivesse pagando, teria diminuído, gente. É isso que não entra na minha cabeça. Então, como que eu vou elogiar uma gestão dessa? Se você arrecada, 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 mas não está pagando porque a dívida está crescendo, de certa forma essa dívida teria que diminuir. Ok, vamos aguardar agora, ó, esse ano, porque eles disseram que esse ano vai ter superávit. O São Paulo criou o FDIC para pagar os seus juros bancários. Ok, vamos aguardar esse ano de 2025. Estou me segurando até aqui nas críticas aqui à diretoria do São Paulo, porque eu quero aguardar o ano de 2025, já que o São Paulo vem aí com o investidor, Marinax, que o Casares anunciou que isso pode acontecer aí até o meio do ano, até final do ano ele prometeu aí mais patrocínios para o São Paulo, então é mais grana no São Paulo, investimento em Cotia, investimento para pagar dívida, investimento no futebol. Tem também o acordo com a Superbet, que foi anunciado pelo céu da Superbet há 2 semanas atrás, oficialmente ainda o São Paulo não anunciou. A gente também está aguardando, logicamente, para a gente saber mais detalhes, né? Então o São Paulo ainda que vai renovar também com a Mondelez até 2030, então ativos, cara. O São Paulo tem muitos ativos financeiros. Então acho que isso é bom para que aconteça, para que o São Paulo saia sim dessa fase tenebrosa financeiramente, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, comentem aí também. É importante a gente torcer para que as coisas aconteçam no São Paulo e o São Paulo volte, galera, volte a figurar o topo, mas para não sair mais, né? Não é ganhar o título e ficar 10 anos sem ganhar nada. É a gente fazer parte ali daquele degrau ali onde a gente nunca deveria ter saído, tá? Olha, na minha opinião, lógico. Olha só, galera, o vídeo tá ficando grande, mas eu tô até acelerando aqui, tá? Não esquece aí de deixar o like, tá bom? Ó, então deixa eu trazer aqui para vocês os especialistas, aí eu quero saber a opinião de vocês, mas antes deixa eu só... eu já falei do Lucas, né, que ele tá fora da estreia, então deixa eu colocar isso aqui para vocês, quero saber a opinião, o que vocês acham, galera? Segundo a imprensa, esses são os favoritos aí, né, ao título aí do Campeonato Brasileiro, os postulantes aí, né? O Flamengo e Palmeiras ali, ó, candidato ao título. Só os dois. Pode surpreender. Eles colocam Botafogo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Internacional. Isso é a imprensa, tá, galera? Candidato a coadjuvante: Bahia, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza. Risco de rebaixamento ali de Z4: Mirassol, Vasco, Red Bull Bragantino, Juventude, Vitória, Sport e Ceará. O Sport que é o time que a gente vai pegar no sabadão aí, às 18h30. Tá aí. Só o Flamengo e Corinthians aí favorito ao título brasileiro? Pode surpreender? Será que é isso mesmo? Eu concordo na maioria, falar a verdade pra vocês, viu, galera? Mas quero saber a opinião de vocês. Eu digo que eu concordo na maioria, não concordo com todos ali, tá? Pra ser sincero, eu acho aqui, cara, que eu não sei, cara. O Bahia eu acho que pode estar naquele pode surpreender ali, tá? Por exemplo, eu tiro o Corinthians dali, né? Eu não coloco o Corinthians nesse pode surpreender, não. O cara que coloca o Corinthians ali, pra mim, é muito clubismo.
O Cruzeiro também eu coloco naquele pode surpreender ali, tá? O Cruzeiro. Cruzeiro e Bahia eu coloco ali naquele pode surpreender. O São Paulo, cara, assim, eu vou ser sincero pra vocês o que eu penso aí do São Paulo, do nosso time. O São Paulo eu acho que pode surpreender se ele ficar num G4. Por quê, galera? O São Paulo tem até um time bom. O elenco do São Paulo não é ruim, a gente sempre fala isso aqui, é um elenco bom. Mas vamos ver o que o treinador ele vai conseguir extrair desse time do São Paulo. Tem um detalhe desse elenco todo, né? Tem um detalhe aí que para mim pode ser muito favorável. Se a molecada se ele der oportunidade para a molecada e a molecada surpreender positivamente, esses caras podem virar realidade. Eles saem de ser apostas e podem virar realidade. Aí, de repente, você pode ter um Lucas Ferreira, um Rian Francisco, um Matheus Alves, quem sabe um desses jogadores, né, um Mike, virem até se tornar titular, por que não? São jovens bons jogadores. Mas isso é óbvio, eu tô dizendo se eles vierem a ter oportunidade. Aí o São Paulo, na minha opinião, pode surpreender da seguinte forma, figurar ali no G4. Porque o São Paulo ele vai ter duas competições que são prioridades para o clube, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro é exatamente onde o São Paulo vai jogar com esse time misto, com um time mais reserva, usando nas Copas os times titulares. Quando eu digo então que o São Paulo pode surpreender, é que se esses garotos surpreenderem quando eles tiverem oportunidade, aí a gente ganha um salto de qualidade. Porque se você tiver em campo o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Rian Francisco, e eles surpreenderem, a gente pode ter, de repente, um garoto desse, em determinado momento, até melhor do que o Caleri, até melhor do que o Luciano, né? A gente não sabe. De repente, até melhor do que um Luiz Gustavo. Eu acho que isso pode acontecer positivamente. Lógico, futebol é jogado, lambaria é pescado, a gente precisa ver dentro das quatro linhas. Eu estou imaginando aqui apenas uma projeção, beleza? Eu falei para vocês que eu tenho a surpresa no final, né? Quem ficou até o final vai ver agora. O que você estava fazendo, meu amigo, no dia 27 de março, ali a partir das 16 horas, 27 de março de 2011, tá bom? A gente vai encerrar aqui, mas vou colocar aqui, sabe por quê? Era o dia que o Rogério Ceni marcava o seu 100º gol no Corinthians. Seu 100º gol e foi de falta. Tem um trechinho aqui para colocar aqui, vamos acompanhar? Merece o like, hein, galera? Pode marcar o 100º gol, ele tenta o 100º gol. Júlio César no canto esquerdo, pro gol à esquerda no seu rádio, 5 da barreira. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu pé direito, bateu. Que emoção! Eu não posso colocar o vídeo todo aqui, porque aí o YouTube pode derrubar por direitos autorais ali, acho que da música. Tomara que nem derruba esse trecho aqui, senão vou ter que cortar aqui se eu receber uma advertência aqui do YouTube. Mas quem lembra, cara, sensacional. Eu lembro assistindo esse jogo. Eu acho que quem sofreu a falta, se eu não me engano, eu não tenho certeza, não sei se foi o Fernandinho ou o Marcelinho Paraíba, o Carlinhos Paraíba. Lembrando, eu nem pesquisei, cara, mas eu acho que foi o Fernandinho. Você lembra do Fernandinho, ponta esquerda? Ou foi o Carlinhos Paraíba? Comenta aí, eu não lembro, foi um dos dois. Aí o Rogério foi lá, né, cara? Foi lá e fez esse golaço aí. Parabéns aí, Rogério, então, olha só, hein? 2011, né, galera? 14 anos desse feito. É bom a gente relembrar um pouquinho aí. O mito Rogério Ceni como jogador do São Paulo fez o seu 100º gol aí no freguês Corinthians de ultimamente. Valeu, galera, tamo junto, fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo, como sempre aí, vamos São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa, São Paulo, orgulho.